Gibify Hellboy com o conto O Mar Silencioso. Cara, eu tô esquecendo de falar onde estão, né, esses contos. Mas, se você chegou aqui e tá perdido, tudo que a gente tava ouvindo até agora, tudo tá encontrando aqui no Omnibus, volume 2, Paragens Exóticas. E, por coincidência, esse é o último conto. A gente finaliza mais um Omnibus do Hellboy aqui no Gibify, sendo concluído, então, 4 Omnibus do Hellboy, né? E mais 2 TPs, né? Que era o gigante, Ossos de Gigante e Hellboy Apaixonado. Então, já cobrimos coisa pra caramba aqui do universo de Hellboy. Antes de embarcar nesse conto, eu esqueci de mencionar que no último conto, né? A Ilha, eles estão naquele epílogo. O epílogo é falado bastante coisa ali no mundo das fadas, no Gruak, a Mab. Acho que a coisa mais importante, eu até meio que esqueci de falar, é que a Mab fala assim: as bruxas estão chamando a sua rainha Hecate e ela não responde mais. Cara, eu já tinha dado spoiler lá, né, no último episódio, que a Hecate é aquela rainha negra, né, a rainha sombria lá de Hiperbórea. Então, pra gente ver que a importância dela só vem crescendo. E agora as bruxas da Europa não tem mais o comando da sua rainha, que era a Hecate. Então as coisas estão mudando tanto pro Hellboy, tanto pro BPDP, tanto pro mundo místico, né? Ele tá em total revolução, né? Vamos ver o que isso vai dar. Mas adentrando neste conto do O Mar Silencioso, antes a gente tem que falar do desenhista, né? O desenhista é o Gary Gianni. Gente, esse Gary Gianni é um monstrão do desenho. E monstro é uma anedota muito boa para descrever ele, porque ele é o criador de Monster Man. Cara, Monster Man é uma publicação da Dark Horse muito boa. E ela está sendo publicada agora, neste momento, no final de março de 2025. A Mitos está trazendo Monster Man aqui para o Brasil, né? Numa publicação de formato ônibus também. Monster Man, ela é uma publicação irmã a Hellboy. Tanto que o Gary Gianni e o Mike Mignola, né, tem o mesmo background de desenhistas. E o Gary Gianni queria também começar ali a fazer o seu personagem, que é o Monster Man. Isso ele pede ajuda ali para Dark Horse, para o Mike Mignola, e o Mike Mignola cede um espaço numa revista para ele começar a desenhar o Monster Man. Ou seja, o cara já começou com o pé direito, né? A galera que tava gostando ali do Hellboy, na história que eu acho que é o Colosso ali, né? Foi a primeira história do Monster Man, se não me engano, tá? Já vem uma história no final do Monster Man. Ou seja, todo mundo que tá acompanhando o Hellboy já viu uma historinha do Monster Man, né? Já começou no mais 10, já começou na vantagem. E deu certo, a publicação de Monster Man foi indo, né, pra frente, com várias publicações. Uma delas ele voltou a dar o favor pro Mike Mignola, né? Ele publicou uma historinha, um conto curto do Hellboy no final de uma Monster Man, né? Que era, no caso, o experimento de Dr. Carp, né? Foi publicada atrás de uma revistinha do Monster Man, né? É fofo. Gente, o Hellboy, ele foi pro mar na última viagem, né? E na próxima história, assim, cronologicamente falando de publicação, já vai ser a Caçada Selvagem. Opa, perdão. O Clamor das Trevas. O Clamor das Trevas, ele já aparece lá na Inglaterra e tal. E a história foi seguindo, né? Como se nada tivesse acontecido. O problema é que tem uma história lá em 2010 que se chama A Tempestade. Lá em 2010, ele descreve esse navegar do Hellboy. E o Hellboy vai falando algumas coisas que a gente já viu e outras coisas que a gente não tinha visto. Por exemplo, ele falou que enquanto estava nesse mar, ele viu uma embarcação meio que fantasmagórica. E continua a história e a gente não fica sabendo o que ele viu no oceano. Ele fala, pô, foi muito sinistro. E foi. Cara, a gente nunca mais soube do que se tratava esse barco fantasmagórico lá na Tempestade de 2010. Enfim, em 2017, o Mike Mignola chega e fala assim, ó, você quer fazer qualquer coisa do Hellboy? Eu te deixo. Daí o cara fala, eu queria fazer uma coisa no mar. Aí o Mike Mignola falou assim, pô, então eu vou te passar isso aqui, ó, olha só, o Hellboy viu esse barco fantasmagórico lá e você pode fazer o que você quiser nessa história. E é isso que o Gary Gianni vai fazer, uma coisa muito doida. Essa história em 2017, foi publicada em 2017, mas, né, lembra que Hellboy segue a linha cronológica do nosso mundo? Mas em 2017, cara, o Ragnarok meio que já aconteceu, o Hellboy já tá em outras paradas assim que, né, então essa história
ao contrário de muitas outras, é tipo um flashback. Voltando, né, pros anos de 2007, 2008, por aí. Então mostra até o Hellboy pegando um barquinho, né, como visto na última história, e singrando pelos mares, né. Só que daí ele vai indo e realmente acontece aquela cena da tempestade. Ele vê um barco misterioso e fantasmagórico na frente dele, no meio do mar, assim, e ele meio que cai num sono profundo, e quando ele vê, ele tá amarrado com correntes no mastro desse navio, e tem os marujos lá falando, olha, a gente capturou essa besta, olha só que foda, e tem os marujos falando, mata ele, que ele é o demônio, eu já vi ele numa figura da Bíblia, é parecido com um demônio, mata ele. E o capitão, meio que pra controlar essa riot, né, esse motim, ele dá um tiro na cabeça de um cara, assim, né, então a galera fica meio que, tá bom, o capitão manda. E beleza, todo mundo vai embora, o capitão meio que conversa ali, ele tenta ver o que tá acontecendo, quem que era esse cara. E nesse momento é bem legal que o Gary Gianni, que é um desenhista assim fantástico, desenha tudo bonito. Ele desenha algumas paragens exóticas ali da África, né, naquela passagem do Hellboy pela África. Ele remonta as 3 sereias afogando o Hellboy lá com a Bog Roche. Ele redesenha o demônio, né, o monge demônio que sugou o sangue do Hellboy, né. Então é muito legal rever essas cenas, só que não no traço do Mike Mignola, mas de outro cara, né. E daí o Hellboy meio que se dá conta que ele tá numa parada, que ele voltou no tempo. Esses caras são das grandes navegações ali do século 17. E ele tá ali naquela parada, ele não sabe como, mas ele sabe que não é o mundo dele mais, né? Ali ele vê que começa a saber um pouco o que é esse barco. Esse barco, ele foi meio que feito, ele foi bancado por uma entidade chamada a Entidade Helióptica da Irmandade de Ra, que é uma parada que a gente já viu solta por aí, né? Tanto que a gente sabe que era da época vitoriana e tal, mas a gente não sabe muito bem o que é essa irmandade, assim, por enquanto. Mas a gente sabe que eles estão envolvidos e a representante dessa organização aparece, que é uma moça toda em negro, assim, vestes pretas, como se fosse quase uma bruxa, mas ela segura na sua mão uma lanterna. E uma lanterna, gente, não existe nessa época. Então, pra vocês verem que a Irmandade Helióptica de Ra, ela tem alguns conhecimentos que a época já não devia ter naquela, né? Não é muito normal, mas ela tá ali, ela fala assim, a gente te pegou aí no mar, né? E a gente tá no meio de uma missão. E ela começa a contar a missão. E o Hellboy já, né? Ai, meu Deus, lá vem. Ela fala, a gente escavou, a gente chegou nas ruínas de Tunangar, e ela fala que é uma das capitais da Hiperbórea, né? Cara, a gente acabou de passar, né, da origem da Hiperbórea, né? Já tinha sido falado que a Hiperbórea tinha várias capitais na época dourada dos humanos, né? E até a gente foi anotando todas essas capitais, né? Então tinha a capital de Hiperbórea, Atlântida, Babilônia, Suméria, Lemúria e agora a sexta, né? Tunangar, né? Lembrando que esses nomes são tudo retirados de algumas mitologias, todas elas. E, né, ela fala, cavocando lá, ela achou uma múmia, eles levaram a múmia para um lugar e tentaram plugar ela em alguns aparelhos de steampunk da época ali e conseguiram reviver essa múmia. E a múmia começou a falar da época de Hiperbórea, que cara, a gente viu Hiperbórea sendo contada agora há pouco e agora tem alguém que viveu na Hiperbórea. Alguém que viveu, né? Tá morto, mas viveu na Hiperbórea. E ele fala, a gente era muito foda, a gente fazia sacrifício e tal, a gente vivia muito bem, até que alguns humanos começaram a cultuar a rainha negra, a Eka Enra, a serpente que se manifesta, né? Que foi o final da Hiperbórea. A gente já tinha ouvido, né, que Hiperbórea já tinha caído, a gente já tinha ouvido também de uma rainha negra, né, que seduzia alguns fiéis, e aqui a gente já tem até a sombra dessa serpente aparecendo, né, os adoradores dessa cobra sendo os primeiros a sofrer com as escolhas que eles tiveram, né? E ele conta assim, cara, e agora vocês me trouxeram de volta nesse mundo em que a Eka Enra foi liberada, eu não tô afim. Me devolve pras trevas, que eu não quero ficar aqui. Então a múmia com um desejo bem particular. Dela fala, e agora a gente tá indo pra outro lugar, porque a gente tem que achar a Eka Enra, né? A rainha negra de Hiperbórea. Nisso eles são interrompidos porque aquele cara que queria que o Hellboy fosse exterminado e assassinado pelo capitão levanta como um zumbi.
e começa a atacar todo mundo. Nisso até o Hellboy dá uma ajuda com esse zumbi aí do caramba, só que não adianta. Milhões de monstros começam a aparecer do mar, e esses monstros são assim desenhados a estilo aqueles monstros que eram desenhados em mapas antigos da época das grandes navegações, sabe? Monstros marinhos, cara, é um enxame deles. E por fim, sai da água uma cobra gigante, uma serpente, só que uma serpente misturada com Kraken, misturada com Cthulhu, porque tem tentáculo, mas é uma cobra cheia de pequenos algas, é difícil de explicar, vai ler, você vai ver. Essa mulher aí da Irmandade vai até a cobra e fala, eu vim aqui porque eu quero conhecimento. O Hellboy só fala assim, cara, não faz isso. E não dá outra. A cobra engole a mulher e vai embora, os monstros vão embora, tá tudo bem. Os marujos vão se acalmando. O Hellboy fala, acho que vai dar tudo bem agora. Até que os marujos começam a se transformar em esqueleto. O Hellboy vê que tava todo mundo morto ali. E ele reacorda no barquinho dele. Quando ele vê esse navio das grandes navegações estava encalhado em umas pedras. E muito provavelmente tudo aquilo aconteceu. Mas aconteceu com o Hellboy lá, interferindo naqueles acontecimentos? Ou o Hellboy nunca esteve lá? Foi um sonho misturado com a realidade? O que será que aconteceu? Talvez o Hellboy realmente voltou no tempo e fez parte desse encalhamento do barco Rebecca, né? Nunca saberemos, porque o Hellboy continua essa viagem até chegar ao seu destino, que é a Inglaterra. E assim termina mais um conto do Hellboy, que finaliza o segundo ônibus da Mythos. Cara, muito legal finalizar esse ônibus, né? Agora a gente tem uma perspectiva da origem de Hyperborea. Pra vocês verem, a ilha é de 2006, mas esse conto do Rebecca é de 2017, gente. Então o que vai alimentando essa mitologia de Hellboy, às vezes demorou anos para quem estava acompanhando na real ali, mas para nós que estamos acompanhando o Omnibus, tá tudo servido num self-service, num buffet de mitologias do Hellboy, um atrás do outro, né? O que torna a experiência super diferente com a galera que estava acompanhando mês a mês, ano a ano, o universo de Hellboy, né? Fica aí se vocês acham que é melhor assim, no ônibus, ou acompanhando os single issues. Lembrando que esse não era um single issue, talvez foi a primeira graphic novel, ela foi lançada como graphic novel, e depois os caras compilaram no último conto aqui do Omni. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Curtam, compartilhem, comentem aí no Spotify o que vocês estão achando. Acho que foi de cair o queixo de muita gente ler essa parte da mitologia de Hellboy, da história de Hellboy, né? Todo mundo acha que é aquele cara dos filmes que vai bater em demônio e termina assim, né? E aqui a gente vê que a parada é muito mais doido, porque a gente já cobriu 4 ônibus, gente. É muita coisa, já deu pra ver que o universo de Hellboy é tão complicado quanto o Senhor dos Anéis, é tão complicado como o Jogo dos Tronos, é tão complicado como One Piece, sabe? São mundos gigantescos que vão se formando ali, né? É claro que eu citei High Fantasies aqui, e talvez o Hellboy é um pouquinho melhor calcado no Low Fantasy, mas ainda assim são mundos diversos e craftados e explorados de maneiras diferentes, né? E Hellboy tá nessa classe da fantasia, da aventura e do mistério horroroso de Hellboy. Hello!